Mas eu queria retomar alguns pontos de tudo que você falou, eu queria retomar agora um ponto específico, que é a questão da renovação da MRS. Você falou, imagino que essa renovação talvez seja até das menos complicadas de todas, né, pelo fato, embora tenha os problemas dos conflitos urbanos e da segregação da malha, a MRS tem menos contenciosos, enfim, me parece que pode ser uma renovação mais fácil comparada com as demais, né? Menos complexa, digamos assim. Mas eu queria saber especificamente como é que vai se dar essa segregação das linhas da MRS, quer dizer, vamos ter o ferroanel, como é que vai ser essa segregação, o que está sendo discutido? Bom, muito bem. Está andando bem também, e eu concordo com o seu ponto de vista, que a MRS deve ser um dos processos mais simples que a gente vai enfrentar. Trata-se aí de uma ferrovia extremamente eficiente, né? Vai ter um plano de investimento aí que vai estar muito bem definido, fácil de caracterizar a vantajosidade. A gente vai ter já passado por, quando o processo estiver em discussão no TCU, a gente vai ter passado por 3 prorrogações, então, de certa forma, isso abre a porta e tira uma série de dúvidas já, né? O conceito vai ficando cada vez mais sedimentado. Então, acredito, sim, numa tramitação mais rápida e com menos dúvida, né, e mais tranquila, menos conflituosa. Também é uma ferrovia que não tem passivo, não tem litígios, então acredito num processo, de fato, mais célere, mais tranquilo. E de grande ganho, né? Então, nós temos aí um processo onde a gente vai ter a interligação das principais regiões metropolitanas do Brasil, das principais capitais, então, com terminais importantes em cada um dos estados, como o de Igarapé, em Minas Gerais, né, o da Moca, em São Paulo, de Queimados, no Rio de Janeiro, são investimentos aí bastante representativos. Estudamos aí, nós vamos ter também muitos investimentos para a resolução de conflitos ferrovia-cidade, né, e com as repercussões que isso gera, principalmente na vida dos cidadãos, na questão da segurança, mas também na questão do investimento. Então, é um valor bastante grande que vai ser investido nessa resolução de conflitos. E uma das discussões que a gente fez foi qual seria a solução em São Paulo, né, para que a gente pudesse, então, resolver o problema do conflito ferrovia-cidade da melhor forma possível. E a gente comparou opções, uma das opções era fazer o ferroanel de São Paulo, e a dificuldade dessa opção era a seguinte: o valor que nós teríamos de outorga não seria suficiente para fazer o empreendimento como um todo, e no final o ganho de carga, o ganho de capacidade ia ser o mesmo do que se nós fizéssemos a transposição da linha. Então, valia mais a pena fazer a transposição da linha, que a gente teria o mesmo efeito em termos de carga, né? Eliminaria o conflito ferrovia-cidade, a gente elevaria aquela capacidade de transporte para perto de 10, 11 milhões de toneladas, mas só que com um CAPEX muito menor. Então, por isso a gente fez a opção pela segregação. Obviamente, essa segregação ajuda, né, muito o governo do Estado de São Paulo na equação do trem intercidades, né, diminui o CAPEX que seria necessário, que seria exigido para o trem intercidades, então torna o projeto de São Paulo também mais viável. A gente tem trabalhado aí em estreita coordenação com eles, né, sobre essa questão, e nós somos entusiastas do trem intercidades, que seria essa primeira iniciativa aí de um trem de média velocidade para passageiros, resolvendo um problema aí de mobilidade dos mais importantes do país, né, em função dessa ligação americana Campinas-São Paulo, e a gente resolve também o problema de carga, com os devidos reflexos aí, né, tanto na questão do Porto de Santos, como também para o Porto de Sepetiba, no Rio. Eu digo que, às vezes, um dos projetos mais importantes do Rio de Janeiro é essa segregação de linha em São Paulo. Então, acho que está bem encaminhado e acredito muito no sucesso dessa prorrogação aí do contrato da MRS. Uhum. Você vai... Regina, seu áudio. Perdão, só para complementar, desculpa, essa segregação em São Paulo vai ser dentro da faixa de domínio já existente ou ela vai passar por outro trajeto?
Como é que é isso? Só para a gente... Dentro da faixa de domínio existente. Da faixa de domínio existente. Dentro da faixa de domínio existente, obviamente, vai contemplar uma série de intervenções, inclusive a construção de um túnel, né? Mas dentro da faixa de domínio existente, e a gente consegue o mesmo efeito em termos de aumento de capacidade com uma redução bem significativa de CAPEX. Então, eu diria que é um ótimo em termos de solução. Eu quero aproveitar o gancho, ministro, para colocar o vídeo enviado pelo presidente da MRS, o Guilherme Mello, que tem uma pergunta para fazer para você que tem muita relação com essa questão da segregação. Vamos ver. Olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a Bianca e toda a equipe da Revista Ferroviária pela ideia de promover esta importante live. E também agradecer a oportunidade de fazer uma pergunta ao ministro Tarcísio. Ministro, como é de seu conhecimento, um dos projetos contemplados no Plano de Renovação Antecipada da MRS Logística é a segregação das linhas de carga e passageiros na região metropolitana de São Paulo, que hoje causa impactos operacionais tanto na operação de passageiros como de carga. Por exemplo, limitando a passagem de trens na madrugada, com limites de tamanho de trens, etc. Pergunta vai nesse sentido. Como o senhor vê no nosso processo de renovação essas segregações, a importância que ela terá na eliminação desses gargalos e também na maximização do potencial de conectarmos o Porto de Santos, a capital, avançarmos de forma mais eficiente no Vale do Paraíba interior, o que vai permitir uma conexão com o Rio de Janeiro, os portos do Rio e também com cidades importantes já atendidas dentro da malha da MRS Logística. Obrigado. Em primeiro lugar, parabéns, Guilherme, pelo excelente trabalho feito na presidência, né, na liderança dessa importante operadora que é a MRS. Eu me considero um privilegiado, porque a partir do momento, né, que desde o PPI, no governo passado e agora aqui no Ministério da Infraestrutura, tive a oportunidade, então, de trabalhar, de mergulhar nesse processo das prorrogações antecipadas dos contratos de concessão de ferrovia e me deparei com um time de infraestrutura que é extremamente profissional, que é o time das ferrovias, né, e que eles fazem um grande trabalho. Nós temos algumas das ferrovias mais eficientes do planeta aqui no Brasil. Engraçado que se fala, puxa, mas a gente não tem tradição ferroviária, não tem tantos trens ou tantas linhas, mas onde a gente tem, a gente é muito bom, né? Então, a Estrada de Ferro dos Carajás é um espetáculo, né? Uma ferrovia que leva 330 vagões de minério. A Estrada de Ferro Vitória Minas é um espetáculo, é uma ferrovia de 1904, né? Mas que faz mais de 100 milhões de toneladas ano, e isso é possível graças a muito profissionalismo, muito investimento. E a MRS também é outra ferrovia de muita capacidade de carga, uma das mais eficientes do planeta. Então, parabéns a todo o time da MRS pelo trabalho que é realizado. De fato, eu vejo aí com excelentes olhos essa questão da prorrogação e principalmente porque ela vai permitir a segregação do transporte de carga, né, e passageiros. Isso é fundamental para o aumento da eficiência. A gente vai resolver um gargalo histórico, algo que de certa forma foi pensado lá atrás e que é falado desde da época do Adhemar de Barros, enfim, é um assunto que tem muita história, né? A gente deve aumentar muito a capacidade de transporte, sair nessa região dos atuais 3 milhões de toneladas para 11 milhões de toneladas por ano em direção ao Porto de Santos, Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, e isso vai ser fundamental. A vantagem é que a gente consegue o mesmo ganho de carga com muito menos CAPEX, como eu tinha falado anteriormente. Então, ao invés de fazer um ferroanel que ia bater lá na casa dos 5, 6, 7 bilhões, a gente vai conseguir o mesmo efeito em termos de repercussão em transporte, em termos de aumento de capacidade, empregando 1,4 bi. Isso é importante porque permite que a gente empregue uma quantidade de recursos muito grande nas soluções de conflito ferrovia-cidade, em municípios dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente imagina que vai investir em segurança aproximadamente 2 bilhões de reais em intervenções, né, para a resolução de conflitos urbanos em 70 municípios. Então, isso é extremamente relevante do ponto de vista da segurança da operação, em função da implantação das passagens de desnível, dos viadutos ferroviários, da sinalização ativa, né, das passagens pedestres, passarelas, passagens inferiores, enfim. No caso de São Paulo, a gente vai mudar bastante a configuração, vamos passar de 2 linhas compartilhadas, né, CBTU e MRS,
para 4 linhas, então a gente deve ter 2 linhas para CBTU, uma linha para o TIC, uma linha para MRS, e isso então vai proporcionar esse ganho de capacidade em função da melhoria da operação que nós teremos. Então, teremos os terminais intermodais, né, em Queimados, na Moca e Igarapé, em Minas. Enfim, vamos estar conectando as principais regiões metropolitanas do Brasil, estados muito importantes, e, sem dúvida nenhuma, essa renovação antecipada da MRS, então, passa a ser uma das mais importantes do Brasil nesse contexto, em função da carga movimentada, dos estados que abrange, né, da relevância com a comunicação com os portos, e vamos em frente, que eu acho que é um projeto que vai dar muito certo.